Olá, que a paz e a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Este que vos fala é o pastor Reginaldo Tavares. Tem uma pergunta muito importante para fazer a você. Você de fato ama o Senhor Jesus? Esta é a primeira e grande pergunta que eu tenho a fazer a você. Segunda pergunta. Você ama Jesus segundo o seu parecer, segundo os seus achismos, ou segundo o parecer de Cristo Jesus revelado em sua santa e poderosa palavra? Quando nós amamos alguém, a gente busca revelar o nosso sentimento com ela, para com ela, através de atitudes agradáveis. E quando de fato e de verdade nós amamos, nós queremos fazer uma aliança com esta pessoa através do santo matrimônio, através do casamento. Lá no altar, nós prometemos estar com ela na alegria ou na dor, porque amamos. O amor, ele é demonstrado não somente através de palavras, mas através de atitudes. O amor, ele é algo abstrato, mas ele pode ser concretizado através das nossas atitudes. Quem ama, cuida. Quem ama, não agride. Quem ama, não machuca. Quem ama, protege. Quem ama, dá carinho, dá amor. E não exala ódio ou agressões, sejam elas físicas ou sejam elas psicológicas. Não é verdade? E aí, quando o ser humano, o homem, casa com a mulher, no dia a dia, vai ser mostrado através de suas atitudes se de fato ele a ama. E assim vice-versa. Para com o Senhor Jesus, não é tão diferente. É comum muitas pessoas falarem, eu amo a Jesus, eu amo a Jesus. Sim, ótimo, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Saber que você ama Jesus, isso é fantástico. Mas a questão é, você ama a Jesus como ele determinou que deve ser amado? Ou você ama Jesus segundo as suas condições, do seu jeito? Porque tem um homem que diz que ama a mulher, mas bate no rosto da mulher. Tem homem que diz que ama a mulher, mas ameaça até matar a sua companheira, a sua esposa. De que maneira você ama Jesus? Você ama de uma maneira genuína? No livro de João, capítulo 14, versículo 15, a gente vê, qualquer um pode ler, você pode abrir sua Bíblia aí, e a gente vai ver como é que, de fato e de verdade, alguém que ama Jesus, ele faz, ou ele deve fazer. Versículo 15, Jesus diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha, Jesus está dizendo que se você amar a Jesus, você guardará os seus mandamentos. E aí vem mais uma pergunta. Você tem guardado os mandamentos de Jesus? No versículo 21 do livro de João, capítulo 14, a gente lê exatamente assim, ratificando o que ele fala no versículo 15. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja que isso é muito forte. Isso é muito profundo. Porque o próprio Jesus está dizendo quem é que de fato, de verdade, ama a ele. Não sou eu, não é o pastor Reginaldo que está dizendo que você ama ele ou que você não ama Jesus. É o próprio Jesus, através da sua santa palavra, que diz se eu de fato o amo, se você de fato o ama. E ele é claro em dizer que nós o amamos se, olha o se guardamos os seus mandamentos. Esta é uma maneira de nós provarmos que amamos ao Senhor Jesus. Esta é uma forma
de a gente provar que de fato nós amamos a Deus, se nós guardamos os seus mandamentos. Se eu não guardar os mandamentos de Cristo Jesus, meu Senhor, eu estou provando diante da terra, diante dos homens e diante dos anjos dos céus, diante dos anjos, dos demônios, de Satanás, que eu, de fato, não o amo. Se eu não guardar os mandamentos de Jesus, eu estou provando que, na prática, eu não o amo. Para eu provar e ser reconhecido como, olha, esta pessoa aqui, reconhecido pelo mundo espiritual, que de fato eu amo a Jesus, eu devo fazer exatamente o que Jesus disse. Eu devo guardar os seus mandamentos. E aqui vem a pergunta. Você está guardando os mandamentos do Senhor Jesus? Jesus ele é categórico em dizer aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, não basta só o conhecer os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus. Não basta conhecer os mandamentos e ter eles memorizados na cabeça. Porque se você tem eles por conhecimento, mas não tem eles por obediência, você não está guardando. E se você não está guardando, você não está amando a Jesus. Por isso, é necessário nós guardarmos os mandamentos de Cristo Jesus, pois esta é a maneira de nós provarmos, até mesmo para o próprio Jesus, que nós o amamos. E o que é interessante é que, de uma maneira condicionada, ele diz aqui, esse é o que me ama. Esse que guarda os meus mandamentos tem e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E ele fala, eu também o amarei e me manifestarei a ele. No versículo 23, especificamente, do capítulo 14 do livro de João, o Evangelho, diz, respondeu Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Que não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Veja como é forte, porque Jesus ele apresenta aqui que os mandamentos dele e a palavra dele é como uma coisa só. Quem guarda as palavras dele prova que o ama. Quem guarda os seus mandamentos, prova que o ama. Quem guarda os seus mandamentos será amado pelo seu Pai, por ele, e o Pai e ele virá sobre ele e irá se manifestar sobre ele. Essa manifestação não é outra coisa a não ser a própria morada, pois no versículo 23 diz, viremos para ele e nele faremos morada. Muitos são as pessoas que têm falado de Jesus pelo mundo afora. O falar de Jesus é muito bom. Isso é bom. Mas muita gente tem se aproveitado da fé de diversas pessoas e feito da fé um meio de negócio. Por conta de avareza. Muitos têm feito da fé negócio, um comércio. E a fé não é um comércio. A fé não é um negócio. A fé é questão de salvação. Eu tenho a obrigação e o dever de levar você a se conectar com Deus por meio de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Eu tenho o dever de, uma vez salvo por Cristo Jesus, salvar você, não através de meus méritos, mas através dos méritos de Cristo, apresentando o Salvador dos homens. O nome que está acima de todos os nomes, pelo qual importa que sejamos salvos. E nisso eu tenho o dever de mostrar a você, ensinar a você, que não basta somente dizer, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas é necessário dizer, eu amo, não somente com as palavras, mas com as atitudes por meio da obediência. Então ame a Jesus, não somente de boca, por meio de palavras, mas por meio das atitudes, através da obediência. Que Deus te abençoe.